bem, muita paz e muita luz. E aí estamos com mais um tema relacionado aí à questão do autoconhecimento. As pessoas ainda sobre o assunto do livre-arbítrio entraram em contato comigo querendo saber algumas coisas. Então, conforme foi a chegada, conforme aconteceu a chegada do hall de perguntas, é que eu vou respondendo. Uma das perguntas foi: seria então o livre-arbítrio a causa do samsara? Samsara, para quem não está lembrado, é o padrão de repetitividade que faz com que o indivíduo fique girando em torno da mesma história sempre. Quem se lembra daquela musiquinha, sabe? Uma música que me faz ter como paradigma de samsara. Não sei se vocês conhecem um sambista chamado Elton Medeiros, grande sambista. Ele é mais um compositor, ele se considerava mais um compositor do que um sambista em si. Mas ainda assim, um sambista. Uma vez que as composições dele eram todas voltadas ao samba. E eu lembro de um trecho de um dos sambas que ele gravou, não lembro o nome agora, mas um show que ele fez no Parque da Água Branca. Tava até chovendo, um domingo frio, 1996. Junto com quem tocou pra ele foi o pessoal do Conjunto Galo Preto, um conjunto de chorinho, na época que existia esse conjunto. E a música dizia mais ou menos assim: quem me vê passar, calar de triste. Quem me vê passar, calar de triste, não resiste. Vem me perguntar o que causou tanta transformação. Já estou cansado de contar a mesma história, de contar a velha história, que é sempre a mesma história de quem vive uma desilusão. Preciso andar pra não pensar no que passou e não chorar, viver em paz e sepultar de vez a minha grande dor. Confiante despeço-me dos meus amigos e da cidade. Só voltarei quando encontrar felicidade. Ou seja, nunca vai encontrar. Ou seja, nunca vai voltar. Uma vez que, se ele não tirou nenhuma lição do sofrimento que ele passou, ele vai estar sempre cansado de contar a velha história, que é sempre a mesma história de quem vive uma desilusão. Então, esse samba do Elton Medeiros, quem tiver a oportunidade de colocar aí no YouTube, sambista Elton Medeiros, vai ver. Ele faleceu alguns anos atrás, grande sambista. E essa música, pra mim, ela é um retrato do samsara, a roda de sofrimento. O livre-arbítrio, ele inevitavelmente, eu não vou radicalizar aqui como se eu fosse dono da verdade e dizer que ele é a causa do samsara. Não vou dizer isso. Fica a critério de quem quiser interpretar dessa forma. Mas que ele tem uma mão inteira como corresponsável, tem. Porque na medida em que você opta pelo caminho A, pelo caminho B ou pelo caminho C, você já está com isso aceitando nesse combo um rol de consequências. Agora, aquilo que eu falei, né?
sofrimento ele não é causado necessariamente pelo livre-arbítrio em si. Fazer escolhas não necessariamente ele vai te colocar num padrão de repetitividade. O padrão de repetitividade vem da incapacidade da pessoa de tirar um tempo para si mesma e de discernir sobre as escolhas que tem diante de si, ou seja, qual aquela que vai trazer um custo-benefício bacana, um custo menor com benefício maior, ou custo igual com benefício igual, custo e benefício equivalentes. Geralmente os custos ultrapassam os benefícios, esse é o problema. E quando a conta chega, porque o livre-arbítrio é o pagar para ver. Quando a conta chega, a pessoa não quer pagar. Aí mora o sofrimento. Nessa incompetência. Ela acha que não compete a ela passar por aquilo, porque ela e aquela consequência não tem nada a ver. Ela não se vê como parte dos frutos das suas próprias escolhas. Esta ignorância sobre como funciona a vida e o processo evolutivo, porque tudo isso faz parte do processo evolutivo, impede a pessoa de encarar a realidade de frente, de fazer uma pausa, de fechar para balanço, essa é a pausa, de analisar o custo-benefício das coisas, até que ponto certas coisas compensam, e que lição tirar de tudo isso. Não, parece que está fora de cogitação isso aí. É coisa de louco. É coisa de louco. E conforme essas coisas estão fora de cogitação, a pessoa não tira nenhum aprendizado disso, e como consequência ela vai errar de novo. Porque ela é movida por impulso, ela é movida por desejos, ela é movida por ambições, ela é movida por ilusões, por sonhos estapafúrdios, por modismos. Então só resta a ela o quê? Sofrer. Ou seja, permanecer num padrão repetitivo de sofreguidão. Então o Sansara, ele vem disso aí. O Sansara é o padrão de repetitividade, sofrimento. É o sujeito não sabe lidar com as consequências das suas ações, ou seja, dos seus karmas. Karma é ação. Não sabe lidar com as consequências dos seus karmas, das suas ações, repete elas novamente e acha que a culpa é dos outros. Aí começa a achar eleger culpados para todos os lados. Isso é o Sansara. Isso é o Sansara. É complicado isso aí, gente. É muito complicado. A pessoa, né, assim só sofre na vida. Como sair dessa? Humildade de reconhecer que tá cagando no pau. Buscar ajuda psicológica, espiritual. Prestar mais atenção nas críticas, porque quando a pessoa chega a esse ponto, várias pessoas que gostam da pessoa já tentaram falar a verdade para ela, ela não aceita. Escutar caladinho as verdades que as pessoas têm para falar. Analisar os seus pontos positivos e os seus pontos negativos e ver quais pontos negativos ela já consegue minimizar e o que ela precisa melhorar nela. E devagar, com muita disciplina, retidão, renúncia, força de vontade, perseverança, tentar se manter no melhor. É fácil? Que nada.
É difícil pra caramba. Se fosse fácil, qualquer um faria. O mundo estaria um paraíso. Aí a pessoa entra num padrão de regeneração e provas. Ela sai daquele padrão de provas e expiações para entrar numa faixa vibratória dela de provas e regeneração. A humanidade fazendo isso, quanto mais gente fizer isso, mais no mundo de provas e regenerações nós permaneceremos. Porque o portal de provas e regeneração já abriu. Dia 11/11/2011, o mundo deixou de ser, a Terra deixou de ser um planeta de provas e expiações para ser prova e regeneração, ou seja, escola e hospital. Prova, escola, regeneração, hospital. O planeta deixou, mas ainda tem muito espírito que nasceu antes de 11/11/2011, que reencarnou antes de 11/11/2011, ainda na fase de provas e expiações. Então ainda nós estamos numa transição. O planeta vibrou diferente. Já estamos recebendo um lote de espíritos de 11/11/2011 para cá. O lote de espíritos é todo provas e regeneração, mas os que já estavam ainda são provas e expiações. Então por isso esses impactos, por isso a Terra ainda vai passar por muitos cataclismos, terremotos, vulcões estourando, talvez até mais guerras. Mais guerra que eu quero dizer, a Covid-19 foi uma guerra mundial. Está sendo, né? Ainda estamos, haja vista as variantes aí. Então é uma coisa assim, enquanto a humanidade não der as mãos, reconhecer os erros e tentar consertar a partir de muita humildade e solidariedade, respeito, fica difícil permanecer numa faixa vibratória muito diferente, muito boa. Aí assim, não tem como retroceder. A Terra vai continuar de agora em diante, de 11/11/2011, sendo provas de regeneração. Quem não se enquadrar vai ser tirado fora. Vem uma epidemia, vem uma guerra, vem uma desgraça, e vai varrendo esse povo. Vai varrendo, vai varrendo. E se lá no plano espiritual eles não mudarem o padrão vibratório e entrar em provas de regeneração, não reencarna mais na Terra. Ok? Valeu!